Olá, boa tarde, amigo internauta, você que está navegando aí nas mídias sociais. Hoje, quarta-feira, é dia de a gente trazer sempre um empresário, um empreendedor que move a economia aqui para o Teresina 275, que é esse empreendimento da construtora Engeco. O convidado de hoje é muito especial, até porque em tempos de crise, normalmente as empresas recolhem, né, as suas cartas na manga, dão uma parada nos investimentos. E eu estou aqui do meu lado hoje com o empresário Antônio Azevedo, mais conhecido por Tonico, corredor de maratonas também, mas ele vem bater um papo para nós falarmos um pouquinho sobre a compra da rede Ricardo Eletro aqui na região norte, o grupo Tevelar, na qual o Tonico é vice-presidente, fez recentemente a compra dessa empresa que, na verdade, tem uma rede no Brasil e acabou, né, passando as lojas daqui da região norte para o grupo Tevelar. Mas antes da gente falar dessa compra, primeiramente queria agradecer a presença do Tonico aqui. Obrigado, Tonico. Obrigado, Chile. É um prazer estar aqui no seu programa, aqui no Facebook, conversando aí com você e para todo esse público das redes sociais. Legal, muito obrigado aí pela sua confiança, pela sua dedicação, né, de estar aqui com a gente batendo um papo nesse momento, né, que a gente encara como um momento turbulento da nossa economia, da nossa política, mas mesmo assim a gente tem empresários bastante corajosos. Mas antes de a gente falar dessa aquisição, Tonico, eu queria que você falasse um pouco da Tevelar. Quando e como iniciou a rede Tevelar? Bem, a Tevelar é uma empresa familiar, né? Começou, obviamente, com meu pai há 53 anos. Ele é português de origem, de nascença, e veio para cá, para o Brasil, com um ano e meio, né? Vindo como imigrante, naquela época, num navio a vapor. E veio parar exatamente aqui na Amazônia, bem no coração da Amazônia, em Manaus. E aí ele começou os estudos. Naquela época foi criado pela avó, porque ficou órfão muito cedo, e a minha bisavó era lavadeira, então ela teve que criar os netos com a morte da mãe do meu pai, da minha avó, teve que criar exatamente, e ele começou a vida empreendendo até para tirar a avó daquela situação de lavadeira. Mas mesmo sendo lavadeira, ela tinha culturalmente valorizava muito a educação, e ele sempre estudou nos melhores colégios, no caso Dom Bosco, e aí ele fez o ensino médio, foi até o ensino médio. E a partir daí começou a trabalhar numa firma que já não existe mais, Antônio M. Henriques e Companhia Limitada. Lá ele começou como radiotécnico, acabou chefiando a oficina, e quando o dono da empresa fechou a firma, ele fez um trato e resolveu pegar a indenização exatamente com as ferramentas, com o bem de capital. As ferramentas serviram como uma rescisão, e aí ele começou a empreender, né? Ele montou a oficina, terceirizou a oficina assistência técnica, ele era dono da assistência técnica dentro do S. Monteiro, seria outra empresa de eletromóveis que já não existe mais, era quase centenária, se existisse até hoje, seria uma empresa centenária, mais antiga aqui do varejo. E a partir daí, com o advento da Zona Franca, né, começou-se a importar. Como ele consertava eletrola, rádio, naquela época era a válvula, e consertar naquela época valia a pena. Hoje você troca porque fica obsoleto e o custo relativo do produto é muito barato, assim. Mas naquela época era um investimento considerável, então você consertava, tinha que consertar. E os produtos eram a válvula, imagina. Então, e ele fazia o atendimento a domicílio. A maioria das residências aqui, ele prestou serviço consertando eletrola. A eletrola era um móvel imenso,
né? Que só tinha rádio e um toca-disco, aqueles LP de vinil antigo. E isso até a década de 60. Em 60 ele começou o ramo mesmo de comercializar produtos. Começou importando, aí montou a importadora TV Lar, por isso que é importadora. E TV porque naquela época era o produto que estava surgindo no mercado. Aqui não tinha a emissora de televisão, mas se vendia muitos aparelhos de TV, principalmente para turista, ou então aqui localmente para pegar uma estação da Venezuela. Imagina que eram poucos momentos que a pessoa assistia. Então a razão do nome TV Lar era exatamente isso, era porque o principal produto era a TV, e ele pensava assim, bem, o meu sonho é vender a TV, instalar a antena e dar garantia do produto. Como ele tinha credibilidade, ou seja, o pós-venda era fundamental, e isso gerou assim, uma confiança do consumidor com relação a ele. No momento que ele começou a vender os produtos, eu até perguntava, eu posso comprar esse aqui? Sabia que o pós-venda estava garantido, tanto a assistência técnica como a garantia. E aí começou. A partir da primeira loja, aí começou a se voltar para o público local. A primeira loja foi onde? Foi na Henrique Martins, ainda é hoje a nossa matriz, o nosso escritório central. E a partir daí ele começou a ampliar, né? Veio a primeira filial na Joaquim Nabuco, depois fora do centro foi o Educando, recebeu a segunda loja, a terceira loja foi no Alvorada, aí foi crescendo. Na década de 80, realmente abriram muitos pontos, e na década de 90, e depois a TV Lar se associou à Yamaha, começou a importar também motores, se tornou sócio da Yamaha também, e aí a coisa foi evoluindo, veio o Manaus Plaza, e com isso nós chegamos até hoje. É mais ou menos assim, em breves palavras, seria exatamente o resumo. Até porque se fosse contar nos detalhes, né? Não, tem muita coisa, tem muita história realmente. O teu pai tem quantos anos? Olha, ele tem 83 anos e é um empresário de varejo, assim, desse ramo de eletromóvel, um dos mais antigos do Brasil. A gente tinha o Samuel Klein, né? Aqui localmente tinham outros também que já partiram. Ficou assim, de primeira geração de fundador, um dos mais antigos, né? E também o mais ativo, né? Porque ele trabalha de segunda a segunda e não larga o osso lá, como a gente diz sempre. Por isso que você é vice-presidente ainda. Ainda sou vice-presidente. Não passou o bastão. Ainda não, mas a gente carrega o piano e faz muita coisa lá. Reza a lenda que o Zé Azevedo, Tonico, ele diz que até os domingos ele vai para as lojas, vai lá ler o seu jornalzinho. É verdade mesmo isso ou não? É verdade. Tem gente que gosta de futebol, tem gente que gosta de ir para o cinema, para o shopping, de viajar, de ir para Miami. Ele gosta mesmo é de trabalhar. Então, domingo, ele tira o domingo para se planejar. Então, é como se fosse o playground dele. Ele vai para o escritório, fica à vontade, porque não tem telefone, ele vai ler o jornal, né? Pega uma folha de papel reciclado, do outro lado ele começa a fazer a agenda dele, e aí ele elenca lá 50 providências. Na segunda-feira, o pessoal já sabe que ele coloca todo mundo para correr, né? Entendi. Bom, vamos falar um pouquinho da compra recentemente, né, das lojas da rede Ricardo Eletro aqui no Norte. Quantas lojas foram compradas, em quais estados estão? E foi algo planejado ou foi uma oportunidade que apareceu de última hora? Como é que foi essa aquisição, Tonico? Bem, nosso grupo já está se profissionalizando há 3 anos. Nós resolvemos fazer toda uma estruturação de holdings, fazer um acordo societário. Então, nós já vimos trabalhando na sucessão da empresa, ou seja, para deixar a empresa assim blindada
da própria família, independente da família, criar os conselhos, e isso está começando a rodar. E paralelamente a isso, nós fizemos um planejamento, um alinhamento estratégico com todas as empresas para 2020, eram 5 anos, isso logo no início do processo de crise, de recessão, e nós já tínhamos ideia do que a gente queria, né, para os próximos 5 anos. E em função até do agravamento da crise, a gente viu que seria um momento que iriam aparecer oportunidades. A empresa sempre foi muito conservadora, muito pé no chão, nunca trabalhou alavancada. Então, nós vimos assim que no mercado, com muitos players no nosso ramo, até de fora, muitas empresas não iam conseguir atravessar o momento atual. E aí o que nós fizemos, nos preparar e esperar as oportunidades. Naturalmente, todas as empresas fizeram o ajuste que foi necessário fazer, né? Reduzir o quadro, maximizar o resultado em função das entregas, racionalizar os processos internos, enfim, tudo aquilo que você não faz em tempo de bonança, a crise te legitima fazer coisas, e às vezes até impopular, como cortar funcionários. Nós tivemos que demitir funcionário que já estava aposentado, tinha mais de 40 anos, me viu pequeno, né? Quando ele começou na empresa, eu era um moleque lá, começando a trabalhar também. Então eu tive que fazer essas coisas que normalmente a gente não faz quando está tudo bem. Isso foi o lado positivo, porque as empresas se ajustaram e se prepararam, porque a gente sabe que a economia ela é cíclica. Depois de uma recessão, pode esperar, vai haver um momento de crescimento. E apesar de que a longevidade dessa crise está um pouco mais extensa do que as outras, mas a gente vê assim claramente os sinais de recuperação já nesse ano. No ano que vem, provavelmente o crescimento vai surpreender muita gente. E nós ficamos assim, quase que num compasso de espera, arrumando a casa, e quase que inesperadamente apareceu essa oportunidade. E aí eu fui atrás e contactei a empresa, a gente começou a fazer as primeiras negociações. Veio o irmão do Ricardo aqui e a gente começou a negociar. Mas antes eu fiz o dever de casa, né? Visitei os pontos, fui a Roraima e também vi as lojas lá. E eles estão saindo, eles fecharam as lojas de Roraima, Amazonas, Rondônia e Acre. E aí nós vimos que, olha, para nossa meta de crescimento, já está de bom tom a gente dá o primeiro passo mais em Roraima, né? Pelo perfil conservador e tudo mais. Então nós resolvemos fazer uma proposta e viemos, negociando, passamos um dia negociando, mas o que é bom é que eles são bons de negócio. Foi fechado em um dia, então? Foi fechado em um dia. Foi fechado em um dia. E a gente praticamente escolheu os pontos, porque havia sobreposição de alguns pontos de venda, e alguns a gente até trocou as nossas lojas, já 3 lojas nós já inauguramos aqui em Manaus. No próximo sábado nós vamos estar inaugurando todas as lojas de Roraima, 6 em Boa Vista e uma em Rorainópolis, que fica a uns 400 quilômetros da capital. Isso tudo no mesmo dia, na mesma hora, tudo sincronizado, até os fogos vão ser no mesmo horário. São quantas lojas hoje no total, então? No final dessa aquisição, vão ser quantas lojas Tevelar no norte do país? Olha, agora, para o final de maio, vão ser 41 lojas. Perspectiva, talvez ter mais 2, mas certo mesmo são 41. Nós vamos sair de 29 lojas para 41. Isso vai dar assim uma maior capilaridade que nós já temos, então a maior rede assim em termos de pulverização de pontos de venda da região aqui, e também aumentar
substancialmente o faturamento com basicamente o mesmo custo, estrutura de custo. Então, para nós é muito importante essa aquisição, né? Inclusive todo o estoque também foi adquirido pelo grupo. E aproximadamente mão de obra direta, a gente está falando algo em torno de 200 novos colaboradores, 116 aproximadamente lá em Roraima e o restante aqui em Manaus. Inclusive a equipe daqui de Manaus, uma parte já começou, outra parte está treinando. Enfim, para eles é um alento, a gente vê assim no semblante, quando nós fomos visitar as lojas, o CD deles, o semblante de tristeza. Mas apesar disso é uma equipe muito aguerrida, é uma equipe assim muito boa, que veste a camisa. Nós gostamos muito de ter trazido essa equipe para o nosso time. Também vai dar assim vai acirrar um pouco a competitividade interna, né? Até porque a Ricardo Eletro a gente sabe que é muito mais agressiva, tem um perfil muito mais agressivo, uma pegada de preço, e aí a gente vai temperar um pouco o nosso perfil conservador com a agressividade dele para buscar algo intermediário. Ok. Bom, para você que entrou agora no Face, nós estamos batendo um papo aqui com o Antônio Azevedo, que é o vice-presidente do Grupo TVLAR, que recentemente adquiriu a rede Ricardo Eletro aqui na região norte. Tonico, a gente percebe que algumas redes tentaram, redes nacionais, com bastante sucesso lá fora em outras regiões, entraram aqui na região norte, principalmente aqui em Manaus, e muitas acabaram retornando para suas bases, fecharam as portas. A que você atribui isso? Existe alguma peculiaridade regional que essas redes vindo de fora não entendem ou não conhecem? A que você atribui isso? São vários fatores. O primordial dele é a localização, a situação geográfica. Nós estamos distantes assim dos centros produtores, principalmente móveis, linha branca, que, vamos dizer assim, em termos de faturamento, representa a maior parte, o maior percentual do faturamento. E isso demanda um nível de estoque que eles não estão acostumados, ou seja, pelo menos 3 meses de estoque. Se você trabalhar muito bem, o nível de estoque de 3 meses, para cada mês de venda você tem que ter 3 de estoque, senão você tem rupturas e aí você não consegue atender o cliente. Então, esse é o principal fator, ou seja, isso vai demandar capital de giro. E essas empresas, normalmente, que trabalham alavancadas, elas no final ainda tem a conta para pagar a conta do financeiro, ou seja, você tem lá o EBITDA da operação, normalmente é saudável, mas depois que entra a conta dos juros, esse estoque custa dinheiro, né? Como as empresas locais elas já estão acostumadas a esse nível de estoque, então elas já faz parte da estrutura de custo, né? Para nós ainda tem mais um fator, né, que demanda mais capital, porque nós financiamos o consumidor. Quando você financia o consumidor a 12 parcelas, significa que você tem que ter no mínimo 6 meses, você esperar 6 meses para reaver aquela venda que você fez, que seria o prazo médio. Imagina você ter 3 meses de estoque mais 6 para você reaver, a gente está falando de 9 meses de faturamento. Então, isso é demandante de capital. Muitas empresas acabam quebrando porque não olha o caixa. E aí quando vai ver, está muito saudável. O fluxo de caixa foi embora. O fluxo de caixa foi embora, faltou recurso. E aí, crédito com fornecedor, a gente percebeu claramente assim, em muitas empresas, e os fornecedores estão muito mais seletivos, né, exigindo balanço, seguro, para poder financiar o lojista. E se você não tiver com a sua contabilidade em dia, se você não tiver uma saúde financeira, os balanços mostrando que você tem condição e tem rentabilidade, você acaba não tendo crédito e acaba sendo sufocado por não ter produto também para vender, né? Tonico, uma última perguntinha, né, para a gente encerrar, né? Já estamos aí com aproximadamente 15, 18 minutos de papo.
Empresa familiar, quais são os prós e os contras, você que, né, vivencia na pele, né, uma empresa estritamente familiar amazonense, que é o cenário, né, de muita coisa do nosso mercado aqui de Manaus. E eu queria que você falasse um pouquinho dos prós e contras de ter uma empresa familiar. Olha, a maioria das empresas brasileiras são familiares e estão passando por um processo de transição. É importante que as empresas se eduquem empresarialmente, as empresas, as famílias, porque muitas vezes a família cresce numa proporção geométrica e a empresa cresce numa proporção aritmética. Então, há um descompasso. Pensar que a empresa vai ser a provedora de todos não consegue. Então, que precisa distinguir claramente o que é gestão, cuidar da gestão, como as empresas cuidam. Às vezes a empresa está muito bem, mas pode quebrar em função da família, que não tem essa consciência empresarial. Então, precisa ter uma educação da família, precisa cuidar da família também. E cuidar, obviamente, do patrimônio, né? Você se reunir com os sócios, porque nem sempre todos os sócios são da mesma família. Então, empresa familiar é uma empresa, a empresa precisa aprender a gerenciar não somente a sua operação, mas principalmente a família que está por trás, porque pode ser um diferencial competitivo quando ela tem essa cultura, ou pode ser o fim da empresa, como a gente já viu empresas muito grandes que não tiveram esse cuidado de cuidar da família, de dar essa educação para os herdeiros, para a segunda geração, para a terceira. É por isso aquela estatística, né? As empresas normalmente não conseguem sobreviver, grande parte a segunda, e quanto mais a terceira geração. E isso nós já estamos cuidando na terceira geração, esse acordo societário, exatamente pensando para a terceira geração, porque a primeira, ela idealiza o negócio, empreende e faz acontecer. A segunda tem que se preocupar em perenizar, em organizar a empresa, estruturar a empresa para a terceira geração e tornar a empresa uma instituição que independa da família, né? E aí sim você terá uma empresa longeva. Eu acho que a economia do país está passando por um processo de transformação. Nós, empresários, temos que ter muito otimismo com relação à economia. Eu penso que nós vamos começar a entrar num ciclo virtuoso de crescimento e com uma longevidade maior do que a gente já experimentou antes, porque o país está sendo reestruturado politicamente, né, nas suas bases. A gente vê que é preciso fazer essa depuração, mas nós estamos construindo um futuro, um país diferente. Nós vamos sair dessa crise muito diferente das outras crises que nós já passamos. E a hora de investir agora, a hora de investir, de se reposicionar, porque quem não fizer isso agora vai perder o bonde também da história. Porque quando a economia está crescendo, todos os fatores ficam muito mais caros. Então você não consegue se reposicionar no mercado. Então, o meu conselho para os empresários que estão ouvindo, quem quer empreender, que comece a pensar agora, pé no chão, tem que conhecer o mercado e fazer o que tem que fazer agora, no momento de crise, que eu digo que a gente investe. É assim também na bolsa, você tem que investir você tem que entrar na baixa. Se entrar na alta, depois você perde dinheiro, né? Legal, esse é o papel e o desafio do empresário. Tonico, queria agradecer a sua presença. Eu sei que você está numa correria grande, né? A gente se falou hoje pelo telefone e você falou, olha, eu estou indo porque é por causa de você. Então eu agradeço essa consideração, né? Leve meu abraço ao seu pai, ao Zé Azevedo, parabéns pelo arrojo, pela determinação, né? E desejo muito sucesso aí nessa empreitada de vocês. Muito obrigado. Tá joia? Obrigado. Um abraço para você e a gente volta aí numa próxima oportunidade, numa próxima quarta-feira, com mais um empreendedor, com mais um empresário de sucesso que move a nossa economia aqui no Amazonas. Um abraço.